Bom, gente, essa questão da UERJ, né, ela traz aqui, no caso, a concentração em miligramas por litro de dois contaminantes de uma amostra de água, benzeno e metanal, né, um aldeído. E ele pede para a gente determinar aqui, ó, qual a concentração, né, de carbono orgânico total na amostra de água examinada. Isso, no caso, em miligramas por litro, né? Então, antes de mais nada, vamos deixar aqui, ó, a fórmula molecular, né, do benzeno e do metanol. De posse da fórmula molecular, a gente consegue chegar, então, nessa concentração de carbono, né? O benzeno, ele apresenta a fórmula C6H6. E o metanol, a fórmula molecular, é a CH2O, função oxigenada, né? Logo, vamos trabalhar com benzeno primeiro. No caso do benzeno, o que nós temos aqui, ó? Primeiro, né, a massa molar do carbono equivale aí a 12 gramas por mol. O que nós observamos então? Que no benzeno, né, em 1 mol de benzeno, nós temos 6 mols de átomos de carbono. Logo, a massa molar aqui, ó, do benzeno também, que é importante deixar destacada, equivale a 78 gramas por mol. Logo, em 1 mol de benzeno, nós temos a presença de 78 gramas. Então, 78 gramas do benzeno, C6H6. Em 1 mol então, de benzeno, nós temos 72 gramas de carbono. Por que 72 gramas de carbono? Porque nós temos 6 mols de átomos de carbono. Se pegarmos os 6 e multiplicarmos aqui, ó, pela massa do carbono, que é 12, nós chegamos a um valor de 72 gramas. Né? Então, para 1 mol de benzeno, nós temos 72 gramas de carbono, certo? O que a tabela nos informa? Que a concentração de benzeno nessa água foi de 0,39 miligramas para cada litro. Né? Então, 0,39 miligramas do benzeno, C6H6, vai corresponder a qual massa absoluta aqui de carbono? Né? Observe que a gente pode cortar aqui, ó, grama com grama, sem a necessidade de a gente converter essa massa em miligrama. Logo, a gente encontra aqui uma massa equivalente a 0,36 miligramas de carbono. Então, seria a massa presente aí nessa quantidade de benzeno encontrada na água. Para determinar a massa de carbono do metanol, nós vamos fazer um procedimento parecido, né? Então, no caso do metanol, nós temos que a massa molar dele, CH2O, que é a fórmula molecular, essa massa molar do metanol equivale a 30 gramas por mol. Logo, em 1 mol de metanol, nós temos a presença então de 30 gramas. Isso equivale a 1 mol de metanol. E nesse 1 mol de metanol nós temos exatamente 1 mol de carbono. Isso que nós temos somente um carbono aqui na fórmula molecular. Então 1 mol de carbono, de átomos de carbono, equivale aí a 12 gramas do carbono. Certo? A concentração de metanol nessa amostra, de acordo com a tabela, equivale a 0,40 miligramas desse metanol que estão em 1 litro de água analisada, certo? Então, qual vai ser então a massa de carbono correspondente? Nós encontramos aqui um valor igual a 0,16 miligramas de carbono. Assim, para a gente determinar então aqui a concentração de carbono total nessa amostra de água, certo? Nós vamos somar esses dois valores aqui, ó. 0,36, né, que seria a massa de carbono no benzeno, que seria a massa de carbono no benzeno, e 0,16, que seria a massa de carbono no metanol. Então, se nós somarmos esses dois valores de massa, 0,36 miligramas com 0,16 miligramas, nós encontramos uma massa total de 0,52 miligramas, certo?
Ou seja, como nós já estamos trabalhando aqui com concentração em miligrama por litro, então se a gente levar em consideração 1 litro de água, nós encontramos então uma concentração de carbono equivalente aí a 0,52 miligramas por litro. Logo, resposta da questão, letra C.